Gente, boa noite. Hoje o encontro um pouquinho diferente. Com estilo. Gente, um encontro um pouquinho diferente. A gente está falando na nossa série Mordomia. E a gente está falando sobre... A gente começou falando sobre oportunidades, né, na nossa primeira série. Oportunidades e oposições. E aí me veio no coração justamente essa questão da gente aprender princípios que norteiam a nossa vida para que a gente não perca as oportunidades que Deus nos dá. E a gente começou falando nós sermos o que é a mordomia, né? Nós sermos mordomos daquilo que chega nas nossas mãos. A gente começou também falando sobre nós sermos bons mordomos do nosso tesouro, dos dons que Deus faz chegar até a gente. O Lu e a Rê falaram sobre sermos bons mordomos do templo do Espírito Santo. A Pólia falou sobre nós sermos bons mordomos do tempo, administrarmos bem o nosso tempo. E há 2 semanas atrás a gente falou também sobre, na parte das finanças, bons mordomos dos nossos talentos. A gente falou sobre generosidade. Depois a gente falou sobre dízimos, né? Dízimos e ofertas. E hoje a gente quer finalizar falando sobre finanças. Gente, como muitas vezes a má administração das nossas finanças atrapalham o plano de Deus para a nossa vida. E eu trouxe aqui 2 convidadas, né, da nossa igreja, que vocês já conhecem, pelo menos a Deus já conhece, né? Vou ter que falar o nome completo? Denise Castal. Não precisa não. A Denise lidera o nosso ministério de música aqui, e a mãe da Lara, recentemente mãe do Luca, então por isso que você não tem visto tanto ela, esposa do Rogério. Está vendo o Rogério, que é a mãe da Lara, mãe do Luca, esposa do Rogério. Né? Tá tudo certo, né? Glória a Deus. E está aqui com a gente também a Aline, né? A Aline também membro da nossa igreja, e esposa do Luiz, né? A carioca, né? Glória a Deus. Você vai ouvir muito Jesus aqui hoje, tá? Né? Paz do Senhor, né? Glória a Deus. E a Aline é consultora financeira, né, e trouxe aqui o Jacó, para você que não segue ela no Instagram. E ela vai explicar um pouquinho sobre o trabalho que ela faz também antes da gente começar. Né, tudo bom? Tudo bem, pastor. Tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Boa noite, igreja. Eu sou a Aline Dantas, meu marido está ali me filmando. Esse daqui é o Jacó, a girafa das finanças. Quem não conhece, ele está lá no Instagram como Jacó, a girafa. A gente fala sobre finanças, eu e ele, tá? A gente fala sobre finanças pessoais no Instagram. A gente ajuda as pessoas a saírem do caos financeiro, realizar sonhos, fazer primeiros investimentos. Então, hoje eu atuo como com mentoria financeira, tanto individual como casal e em grupo também. Muito legal. Um tópico que veio aqui no meu coração, a gente estava até discutindo sobre isso essa semana, que vai nortear a nossa conversa aqui hoje, é como planejar me ajuda a administrar melhor o que Deus me confiou. Você já parou para pensar nisso? Que nas suas finanças Deus te confia algo. E como planejar aquilo que Deus coloca nas suas mãos te ajuda a administrar melhor aquilo que Deus faz chegar até você. E a gente estava conversando sobre essa questão, né, Dê? É interessante porque o assunto envolve todo mundo, acho que é bom para todo mundo, né? Mas é um assunto muito desafiador. Porque se nós fôssemos falar para um público secular, a gente poderia falar simplesmente sobre dar dicas, falar de economia financeira, várias coisas aqui, tranquilamente. Mas para esse público aqui, a gente estava discutindo isso. O quanto que a gente tem que tomar cuidado, porque de um lado a gente aprende com o Senhor, não amem o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz dos males, de todos os males. Como que eu faço para pensar sobre isso, planejar minha vida financeira, pensar a respeito, refletir sobre isso, sem amar? Então, o amor é o apego. Como que eu faço? Eu não me apego ao dinheiro, eu tenho um coração generoso, um coração doador. Ainda mais, eu nem sinto que é meu. Nós estamos falando de mordomia. Eu nem sinto que é meu. Ao mesmo tempo, eu não posso ser irresponsável. Quantos casamentos, quantos negócios a gente vê que são negócios ótimos, e por causa da falta do controle financeiro, né, por falta de conhecimento e de buscar conhecimento. Muita gente diz, isso não é minha área. Gente, isso é para todos.
Uma dona de casa que nunca trabalhou, ela sabe economia financeira. Ela sabe como fazer. É simplesmente, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Parece simples, né? A gente pode colocar outros nomes nisso aí para ficar mais rebuscado. Mas, na verdade, é isso mesmo. Né? São essas dicas do dia a dia que vão ajudar para a gente não descontrolar. E fazer esse contraponto. Sempre pensando sobre isso, refletindo sobre isso, quais são a melhor maneira de fazer isso, mas desprendido. Eu achei interessante uma comparação que a gente fez com o mundo. Porque o Senhor fala assim, olha, vocês não podem amar o mundo. Vocês não podem ser amigos do mundo. Ele poderia ter tirado a gente do mundo que não tinha risco. Só que ele fala, Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. A gente continua no mundo. A gente continua vivendo. As leis aqui a gente tem que obedecer, a gente continua vivendo aqui. Mas a gente não ama, a gente não se apega, a gente não vive conforme o mundo. E a mesma coisa com os nossos recursos. Nós cuidamos como se fosse nosso. Nós temos responsabilidade. A gente disse lá, né, como na parábola dos talentos, quando aquele senhor sai e dá para um, ele dá um talento, para outro ele dá 2, para outro ele dá 5, e ele fala para eles cuidarem. Eles cuidam daquele talento como se era para cuidar como se fosse deles, e não era deles. E eles tinham que ter responsabilidade. Esse é o nosso lado responsável pelo dinheiro. Por outro lado, eles não podiam achar que era deles. Ele não podia pegar aquele talento e viajar e roubar o talento, porque não era dele. Então, vocês estão entendendo? Tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos é como se fosse nosso, mas no nosso coração a gente sabe que é dele. Se é dele, eu vou gastar de qualquer jeito, não é meu? Não. Eu cuido, e eu sou mordomo, eu cuido como se fosse meu. Tá? Então, para a gente pensar essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu não me apego, mas eu penso a respeito. Eu não amo, mas eu sou responsável. Sabe? Não é meu, é do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que faça? Eu tenho desprendimento, mas eu preciso tomar decisões. E também não é ficar assim, Senhor, o Senhor quer que compre o carro azul ou amarelo? Azul. Tem coisas que não precisa. O Senhor nos deu, né, inteligência para isso, tá? Então Ele coloca nas nossas mãos. E quanto mais Ele vê que pode confiar em nós, mais Ele vai nos abençoar. O que eu achei interessante, eu estava ouvindo uma mensagem hoje, e o pregador estava citando Marcos capítulo 7, e Jesus diz assim, né? Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia, o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, assim, a gente estava falando sobre isso, que o quanto o dinheiro ele pode ser usado, as finanças podem ser usadas para ser uma bênção. Né? Ela não é algo ruim. Né? Exatamente. E é muito importante falar isso porque nós temos um tabu. Por que ninguém fala sobre dinheiro? Quando a gente vem para a igreja e começa a falar sobre dinheiro, tenho certeza que muita gente fala assim, nossa, está falando de dinheiro na igreja? Que coisa sem sentido, eu venho para ouvir a palavra de Deus. Só que como a Denise falou, gente, Deus confiou a você patrimônio, Deus confiou a você a capacidade de trabalhar e converter o seu trabalho em dinheiro. Então, a gente tem que falar sobre isso, não é algo ruim. Em 1 Timóteo fala, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que o que a gente escuta por aí fala, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro é um papel, o dinheiro é um número no banco. É uma bênção. O que pode atrapalhar isso é o seu coração. E aí a pergunta que vem é, como está o seu coração? Aonde está o seu coração? O seu coração está no dinheiro, em acumular dinheiro, para quê? Para nada. Não é para deixar a família feliz, não é para ser generoso, não é para abençoar o ministério do Senhor. Para que você está acumulando dinheiro? Aí você está tornando o dinheiro seu Deus. Só que o dinheiro é um papel, é um número. É uma troca do seu trabalho para você conseguir adquirir outras coisas. Então, quando a gente deixa de lado essa percepção de que o dinheiro é algo ruim,
você começa a falar sobre dinheiro. E quando a gente fala mais sobre alguma coisa, mais a gente aprende. E a ideia é essa. E sabe o que é interessante? É que, geralmente, as pessoas não gostam de falar sobre dinheiro, mas gostam de reclamar que não tem. Nossa, mas se eu tivesse mais dinheiro... Mas calma aí, você não sabe nem administrar o que você tem. E você já está querendo mais? Como, né? Mas você nem gosta de falar de dinheiro, mas você quer mais para quê? Se é ruim, então não é para ter mais. E aí a gente começa a pensar. Você está preparado para receber mais? Será que se você tivesse mais, você teria mais dívida? Será que se você tivesse mais, aí sim o dinheiro seria seu Deus? Será que se você tivesse mais, você se sentiria tão poderoso que deixaria de lado o seu coração generoso? Então a gente precisa pensar, a gente precisa conversar e entender que não é o dinheiro que é ruim. E a gente tem que voltar para o nosso coração. Não, muito legal. Isso a gente fica pensando, né, que às vezes esse é o desejo, né? Eu quero ganhar mais para poder ter mais. Só que quanto mais a gente tem, se a gente não sabe administrar, mais em dívida a gente fica. Exatamente. E aí, por ficar mais em dívida, a gente se atrapalha mais. Quando Deus pede alguma coisa de nós, a gente está tão atrapalhado que a gente vai ter que dizer não para Jesus, para dizer, espera só um pouquinho. Deixa eu ganhar mais. Deixa eu ganhar mais um pouquinho, me abençoa mais um pouquinho. Porque eu ainda tenho 12 vezes no cartão, que eu paguei o cartão de crédito aqui em 12 vezes. Não, outro dia, falando desse negócio de parcelar, outro dia não, foi muito tempo, foi lá no Rio. Aí eu passei no supermercado, a moça, assim, foi a primeira vez. Passando as compras, ela, o senhor não quer parcelar essas compras em 12 vezes? Eu falei, nunca. Daqui a 2 semanas eu acabo de comer. Eu acabo de comer, tenho que pagar 12 vezes aquilo que eu acabei em 2 semanas. Nunca faço isso. Então, assim, isso é uma coisa que assim, a gente decidiu, né? Eu não gosto de parcelar nada. Não parcelo. Eu prefiro juntar o dinheiro para poder, às vezes até você consegue algum desconto, alguma coisa assim. Né? Mas é essa questão de você saber administrar bem, né, os seus recursos. Né? E a gente tem algumas dicas práticas que a gente queria trazer hoje. Hoje é um assunto bem prático. Né? Se a gente olha para Jesus, Jesus também trazia assuntos bem práticos. Né? Então, uma das primeiras coisas que a gente pensa é a questão da reserva de segurança. Né? Que é algo que a gente está falando. A gente está falando de planejamento, gente. Então, a gente não pode deixar de falar sobre reserva de segurança. Exatamente. E aí a gente levantou a questão, né? Será que uma reserva de segurança é falta de fé? Não, eu acredito em Deus, eu tenho fé, não preciso de reserva, que Deus proverá tudo. Aí, eu separei aqui, que eu acho muito legal a gente falar, que na Bíblia tem o pai da reserva de segurança. Eu chamo de reserva de emergência, tem gente que chama de reserva financeira, tem vários nomes. E por um acaso é o filho do Jacó. O pai da reserva de segurança, o filho do Jacó, era um sonhador. Vocês sabem quem era? José. Abre comigo. Vamos lá, para a Bíblia. Assim que eu consegui equilibrar aqui celular, Bíblia e Jacó. Gênesis 41, por favor. Em Gênesis 41, 17, qual é a história? O faraó teve um sonho. E ele ficou meio tenso com esse sonho. Chamaram José para interpretar. E aí faraó contou o sonho dele a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas, que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois dela, brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento do leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. Então José, capacitado por Deus, conseguiu interpretar o sonho. E José falou, olha, faraó, isso é um sonho só. Significa que
O Egito, a terra, vai ter 7 anos de muita fartura. Mas depois vai ter 7 anos de fome, mas tanta fome que ninguém vai lembrar do tempo de fartura. E aí você se coloca no lugar de Faraó. Eu sei que a pessoa ansiosa ela já cria toda uma história na cabeça enquanto tem alguém falando, né? Então imagina Faraó ouvindo, falando, opa, 7 anos de fartura, ah, glória a Deus. Nossa, vão me amar, eu imagino o Faraó da fartura, e ele já estava super feliz, imagina você recebendo 7 anos de fartura, que beleza, aí ele já todo feliz, já imaginando, né, ali num banquete. Aí vem José e fala, vai vir 7 anos de tanta fome que ninguém vai lembrar da fartura. Ele deve ter colocado a mão na cabeça, misericórdia. E agora? E aí, vamos lá, se Faraó fosse uma pessoa ansiosa, ele já devia estar pensando, bom, eu posso aproveitar os 7 anos de fartura e pedir a Deus para me levar antes dos 7 anos de fome, né, que fica tudo certo. Ou a gente aproveita a fartura, reúne a galera para orar por 7 anos, e aí os 7 anos de fome vai que Deus tem misericórdia. E aí, muitas vezes, a gente pensa isso. Estou na fartura, e é isso aí, Deus proverá, nunca vai acontecer nada. Mas aí, José já provavelmente interrompendo esse pensamento, ele continuou aqui no 33. José já cortou, falou, ó, não é assim não, vamos lá. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, José já visionário, né? E coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que, sob o controle de Faraó, serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. É o Deus da estratégia, né? Então, aqui a gente vê que Deus está falando assim, calma aí, olha, você pode sim se mexer, você pode fazer alguma coisa. Você está na bonança? Guarda uma parte do dinheiro. Quanto? 1/5 de tudo que você recebe. 20%, transformando em porcentagem, olha só, 20% da sua renda. Você pode e deve guardar para uma reserva de emergência. Então, Deus pode não ter te revelado que você vai passar 7 anos de fome. Não, gente, ninguém quer isso. Amarrado. Amarrado. Mas Deus está te revelando uma estratégia para você ter uma paz e dar segurança à sua família. Então, uma reserva de emergência não é falta de fé, não deve deixar de lado, falar, não, eu confio em Deus, eu não tenho reserva agora, mas Deus proverá. Não, Deus está te dando a estratégia, está na Bíblia. 20% do que você recebe. E ali, quanto que a gente vai juntar? A gente precisa juntar para 7 anos? Se quiser, tudo bem, mas o ideal de uma reserva de emergência é 6 meses para quem é CLT, para quem tem um emprego fixo, a 1 ano quem é um empreendedor. Isso vai te dar uma segurança para perdi o emprego, tenho 6 meses para me restabelecer. Do custo de vida, então tem que ser o suficiente para você pagar seu aluguel, seu financiamento, levar sua família para um lazer, é manter o seu padrão de vida. Isso você não vai conseguir, irmãos, do dia para a noite. Isso é grão em grão, aos pouquinhos. Aline, não consigo separar 20%. Misericórdia, da onde eu vou tirar espaço para guardar 20%? Guarda 10%, guarda 5%, mas começa. O importante é começar e seguir. Continuar. Continuar, exatamente. Porque isso que também é importante. Às vezes a gente bota determinada meta, mas aí vem as dificuldades, vem aquilo outro, e a gente acaba parando no meio do caminho. Então, assim, a Bíblia fala da gente continuar. Então, Exatamente. até nessas reservas, até nessas coisas mais básicas, né, nessas regras mais básicas, a gente precisa dar continuidade até aquilo que Deus colocou no nosso coração, né? E a gente estava falando sobre essas regras básicas, né? Que a gente precisa... Gente, tem coisa que é o mínimo do mínimo do mínimo que a gente precisa colocar em prática, né? A gente, por exemplo, a gente fala do cristão. Gente, lê a Bíblia, orar, é o mínimo do mínimo do mínimo. Sabe, vir à igreja é o mínimo do mínimo do mínimo. E nas finanças também tem essas regras básicas, né, Dê? Tem, com certeza. E assim, eu acho que, ouvindo a Aline falar, a gente conversar, eu percebo que a gente precisa refletir mais sobre isso, sabe? Eu acho que é um assunto meio tabu e as pessoas não refletem sobre isso. Parece que tem medo de falar sobre isso e deixa a coisa rolar.
sabe? Eu já vi muitas pessoas que às vezes a gente senta para poder organizar as finanças e a pessoa fala assim, nossa, mas eu comprei R$ 50 ali, 100 ali, 20 ali, 150. Como que meu cartão veio R$ 3.000? Não é? Não, tem coisa A errada. adição básica. Tem coisa Eu sabia errada. que parcelinhas de R$ 20 dava 3 Eu não mil. sabia. Gente, de grãozinho em grãozinho, assim como a Aline falou da reserva de segurança, é de pouco em pouco, e de repente você vê um valor grande que você consegue dar um passo maior na sua vida. Assim são os gastos também. É aquele pouquinho, você fala, mas alguém roubou meu cartão. Clonaram meu cartão, certeza. Não somou meu CPF junto, tem alguma coisa errada. Porque é exatamente assim que funciona número. Por isso, quando a gente fala para planilhar, para você ter um controle do que você tem, seja quanto for, mas eu ganho pouco. Pode ser pouco, pode ser muito, pode ser mais ou menos. Seja quanto for. Quando você coloca no papel, parece uma mágica. Vocês já pegaram conta de restaurante que você fala, tem coisa errada? Eu não comi, peraí. E na hora que você vai somar, 10 mais 12 mais 15 mais 20 dá 250. E aí, nossa! Então, assim, a gente precisa. Está errado. A gente precisa ter esse controle. E o que eu percebo? Precisa de uma mudança, assim como a gente falou que tudo vem do coração. O problema não é a reserva de segurança. Ah, mas Deus é minha segurança. Amém. Com certeza. Ah, mas se eu perder meu emprego, o que vai ser de mim? Deus é nossa segurança. Ai, se eu perder o marido, se eu perder o emprego, se eu perder a poupança, Deus é nossa segurança. Isso é uma coisa. Nós fazermos uma reserva é um controle financeiro. Por quê? Nós temos filhos. Quanta coisa que pode acontecer, sabe? Você está tranquilo. Uma vez eu vi uma pastora falando que ela tinha um terreno que Deus deu e ela era muito próspera e tal. E aí um dia o filho dela passou por um problema muito sério no casamento e ela precisou alguma coisa de doença e tal, e ele não podia trabalhar, a esposa também não, e ela precisou vender o terreno para poder ajudar o filho dela e a esposa. E ela pegou e ficou muito chateada com Deus, ficou muito brava com Deus. E ela falou, Deus, o Senhor me deu o terreno, eu juntei tudo, comprei, o Senhor me deu esse terreno, e agora eles passando por isso, eu tenho que vender. E o Senhor colocou no coração dela, que bom que você tinha essa reserva, e agora você pode ajudar. Então, o que eu percebo de tudo isso que a gente vai conversar aqui? Precisa ter uma mudança de coração e de mentalidade. Nós precisamos ter um coração doador, desprendido, generoso e uma mentalidade vencedora, sabe? A gente precisa ter uma mentalidade, eu vou trabalhar, eu vou conseguir, o Senhor está comigo. Gente, vocês já pararam para pensar que nós temos algo a mais? Nós temos um turbo aí? A gente tem o Senhor com a gente, Ele dá sabedoria. Amém. Não é inteligência, é sabedoria. Gente, isso é algo que te impulsiona, sabe? Então, assim, é ter esse coração. De um lado, tudo que a gente vai falar, a gente vai ter que fazer contraponto, sabe? Como a Aline falou, mas é reserva de segurança. Mas Deus que é minha segurança. São duas coisas diferentes, sabe? Então, assim, é ter o coração generoso, desprendido, não se apegar. Por outro lado, nós podemos, sim, ter planos, ansiar pelas coisas, querer, sabe? Os jovens, os que são novinhos, eu vou conseguir isso, eu vou viajar, eu vou conhecer o mundo, eu vou ter um carro legal. Não tem problema, tá tudo certo, nós vamos trabalhar para isso. Eu vou ajudar muita gente, Rafa, eu ainda vou ajudar muito aqui na igreja. Eu vou comprar, sabe? Ter isso, sabe? Como planejamento, como não tem problema. O problema não está aí, o problema está no coração. Então, assim, ter um coração generoso, mas uma mente vitoriosa. Amém. Sabe? É muito interessante. A Bíblia fala que nós somos assim como nós nos vemos. Como que a gente se vê? Uma vez eu vi uma pessoa falando, olha, se você orar e pedir para Deus, para Ele te dar o dinheiro do ônibus, Ele vai te dar o dinheiro do ônibus. Se você orar e pedir para Deus para Ele te dar um carro, Ele vai te dar um carro. Então, tudo vai de como você se vê. Ai, tadinho de mim, eu nasci numa família tão pobrezinha. Ai, não é para mim. Eu não gosto de ouvir isso, não é para mim. Eu nunca gostei de ouvir as pessoas dizerem, não, isso não é para mim. Eu nasci numa família muito simples, com 10, eu era a 10ª ainda, não sobrava nada. No interior de Goiás? No interior de Goiás. O pessoal do interior de Goiás é uma no interior, né? Mas eu nunca falei, isso não é para mim. Eu falava, isso um dia vai ser para mim. Desde que nós trilhemos o caminho certo, sabe? Não façamos nada, não queremos cortar caminho.
sabe? Segue o caminho certo, que muitas vezes é o mais trabalhoso, é o mais difícil. A gente seguir no caminho certo. Deus nos abençoa sobremaneira. Coração correto e mente vitoriosa, tá? Não vamos ter uma mente pessimista e derrotada. Ah, não, isso eu sou simples, gente, eu sou simples. Não tem a ver, não é assim, é o coração que tem que ser simples, tá? A mente tem que ser vitoriosa. Porque o problema aqui, quando a Aline citou 1 Timóteo, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. E depois fala assim, ó, algumas pessoas por quererem tanto ter o dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. É fazer do jeito errado. Tem uma outra versão que fala assim, ó, pela cobiça. Então a gente falava isso, né? A gente pensa que quem ama o dinheiro é quem tem o dinheiro. Mas às vezes a gente ama sem ter. Eu já vi pessoas que têm raiva de quem tem, porque acha que é sorte. Não acha que já viram? Sabe, tem raiva. Ai, tudo dá certo para o outro, ele tem sorte, não trabalhou não, tem sorte. Sabe? Então existe um caminho. E precisa dessa mudança de mentalidade, porque se a gente trilhar o caminho de forma errada, aqui fala, muitos por causa dessa cobiça. A cobiça é você querer o que é do outro, sabe? A inveja, você quer o que é do outro e não quer que o outro tenha. Então, assim, muito cuidado. Porque se fizer isso da forma errada, é cobiça, faz desviar da fé e trazer males para você, ao invés de abençoar. A bênção do Senhor, ela não acrescenta males. Ela vem para ser prosperidade. Nós citamos ainda, assim, são assuntos... A gente precisa refletir sobre isso, mas algumas pessoas, se ganharem muito dinheiro, se desviam da fé. Por quê? Por causa do coração. Então, o coração tem que estar certo e a mente também. Alguns homens, desculpa falar assim, mas alguns homens, se ganharem muito dinheiro, se desviam. Deixam a família, não é? Por quê? Porque começa a sentir, ele pode estar muito associado ao dinheiro, ao poder. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quanto mais a gente reflete sobre isso, deixa de ser tabu, melhor é, porque a gente começa a vasculhar o nosso próprio coração, né? Eu acho que é interessante isso que a Denise falou, de, às vezes, as pessoas, da cobiça, né? E você precisa entender o porquê que você está cobiçando tanto. O que está no seu coração? Será que, na verdade, você não tem confiança no Senhor e você acha que os seus problemas serão resolvidos com dinheiro e por isso que você está sempre buscando mais, você quer mais para ter a sua segurança, quer mais para se sentir poderoso? E como a Denise falou, a simplicidade, gente, não está em não ter dinheiro, está na sua mente. A humildade vem do nosso coração. Você pode ser milionário e ser humilde, e você pode não ter dinheiro nenhum e ser a pessoa mais arrogante do seu ambiente. Então, é o seu coração, é o que a gente está falando o tempo inteiro. O coração, por que você está buscando tanto ter dinheiro? Não é errado ter dinheiro, mas aonde está o seu coração? A gente estava falando ali sobre planilha, né? Eu sou doido das planilhas, né? A Poli sabe que tudo é planilha. Maria, eu sou José Planilha. Nossa. Por quê? Quando você pega a planilha, gente, aqui são as dicas, né, que a gente está dando. Quando você pega a planilha, você consegue ver para onde o dinheiro está indo. É básico do básico. Sabe, de você olhar, quanto é que a gente gastou de farmácia esse mês? Quanto é que a gente gastou de saída? Aí você fala uns R$50, eu acho que eu gastei. É ruim, hein? Esse mês foi mais de 400, aleluia. Aí vai ver 400. Exatamente. Aí eu pergunto, quanto que gasta de mercado? Eu acho que uns 300, aí bota 1000. Não, mas não é. Ó, a gente, por exemplo, a gente é super controlado nas nossas questões. Então, assim, e outra coisa que eu aprendi, dinheiro tem que ter nome. Então, você ganha R$1.000. 10%. Dízimo. Eu falei isso na semana passada. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Primeiro da planilha. Para mim, tá? Você não quer dizer que isso é mais importante. Mas assim, primeiro na planilha. Dízimos e ofertas. Já está lá em cima. O resto é o resto. Então entra lazer, entra contas, entra farmácia, entra o que a gente chama de restaurantes, entra mercado. Se é importante sua esposa ir no restaurante, separe um dinheirinho para o restaurante. Nem que seja a promoção do McDonald's. Pode dar uma dica aí, Rafa?
existem perfis, né? Então, tem esse perfil, às vezes, assim, a gente precisa controlar os gastos, e aí só não tem fórmula mágica, gente, só tem duas maneiras. Como que é? Ganhar, Ou diminui os gastos, ou... trabalhar. Hã? Ganha mais. Pronto! Pronto. Gente, não tem, sabe? Às vezes a gente fala muito, e é super legal, olha, vamos diminuir aqui, vamos diminuir. Mas a outra forma é ganhando mais. Gente, é simples assim. Nossa, isso não é minha área, é dificílimo, né, Aline? Nossa, é complexo a parte financeira. Gente, não tem segredo. Ou aumenta a receita, ou diminui despesa. Basicamente assim. E aí, entrar num consenso. Né? Não, e aí você aloca onde você quiser. Você bota o nome do que você quer, divide lá pelo que você ganha, ó, vai 100 para cá, vai 50 para cá. Por exemplo, a gente tem uma que é restaurante. Então, a gente separa X reais para restaurante. Eu olho a planilha, eu vejo se dá para ir no restaurante. Se não der para ir no restaurante, mas e se for muito importante ir no restaurante? Eu tenho que saber de onde que eu vou tirar. Então, talvez eu não gastei tanto de mercado. Então, eu vou conseguir tirar 100zinho do mercado aqui para a gente poder ir ali para gastar mais 100zinho. Gente, é lógica. É isso aí, né? a gente tem que Isso é muito equilibrar importante. sempre. E também a gente pode otimizar nossas compras. Você pode buscar cupom. Nossa, Aline, que mendigaria. Vou ficar procurando cupom. Gente, é o jeito de otimizar. Eu vou na internet, eu já procuro lá, cupom mania. Exatamente, tudo que for comprar, pesquisa. Tem vários aplicativos que vão te dar cashback, que vão te dar mais dinheiro. Na China, sabe? né? Vai ganhar uma placa da China. Né? Não, eu não vou querer economizar R$30. De 30 em 30, dá os 3 mil lá no Ali seu foi cartão. mendigaria. Mas é legal a gente, pelo menos, enxergar. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu falei, olha, você precisa fazer uma planilha. Era algo do trabalho dele, né? Eu falei, você precisa fazer uma planilha para você ver quanto você está ganhando. Vocês sabem que tem muitas pessoas que têm empresas e trabalham muito, tem muito cliente, trabalha muito e não ganha nada. Tem muita gente. Ah, eu tenho uma loja, eu faturo tanto por mês. Olha como eu estou bem, olha como eu faturo bastante. Não é aí que está o X da questão. É a última linha o que importa. Não quanto, lógico que importa quanto faturou, mas o que mais importa é a última linha, quanto sobrou. Então tem gente se cansando, trabalhando muito, fazendo muito, tem a sensação, olha o meu negócio como é grande, e na última linha não ganha nada. E muita gente, às vezes, vendendo pão na rua, abre o porta-mala do carro e está ganhando. Então a gente precisa saber fazer conta, porque às vezes a gente está gastando tempo, suor à toa, porque não sabe fazer conta. E essa pessoa, eu falei, você precisa colocar numa planilha. E a pergunta dele falou assim, o que vai mudar a minha vida eu fazer a planilha? Eu falei, olha, tecnicamente não está mudando nada. Você continua gastando as mesmas coisas. Olha, mas só de eu colocar na planilha mudou alguma coisa? Fez uma mágica? Eu falei, sabe qual que é a mágica da planilha? Ela te faz enxergar, você é obrigado a enxergar aquilo que você não estava enxergando. Porque sem a planilha, gente, não precisa ser Excel, pode ser no papel. R$1.000, menos tanto. Assim, não tem problema. Caderninho, não tem problema. Mas a planilha te faz enxergar aquilo que a sua mente te ilude. A nossa mente fala exatamente isso. Uns R$300 eu gasto de supermercado. Não é assim? Quanto que você gasta por final de semana de lanche? Ah, acho que somando tudo eu devo gastar uns 200. Acho que eu devo... Estou citando números aqui, mas a gente tem isso. Na hora que você coloca mesmo no papel, a gente assusta, sabe? E aí você vai começar a decidir. Você vai colocar os seus esforços em reduzir despesas ou em aumentar a receita? É uma decisão de cada um. Ou nos dois, que é melhor ainda, sabe? E é uma decisão de cada um. Cada um vai falar, principalmente entre casais, sabe? Porque acho que a gente vai citar isso também, né? O que é o certo? Nessas coisas que nós estamos falando aqui, o que é o certo, Rafa? Gastar quantos por cento em alimentação? Quanto que é, Aline? Quantos por cento? Não é assim. Cada um vai entrar num acordo, né? De como que nós vamos viver. Nós vamos, não quero reserva, nós vamos gastar tudo. Se for um acordo entre os dois, né? Mas precisa ter reflexão a respeito disso para que a gente consiga administrar da melhor forma. Senão, os anos passam e a gente olha para trás e fala, mas eu trabalhei tanto. O que aconteceu? Sabe? E às vezes pequenas mudanças que a gente tivesse feito, às vezes só de planilhar e enxergar
Nossa, mas eu gasto tudo isso. Eu estou gastando tudo isso com internet, paga vários streamings, vai ver, sei lá, paga R$ 200 e nem assiste. E aí, a hora que você coloca... Não tem tempo, porque só trabalha e está trabalhando lá e não ganha. Então, assim, quando a gente coloca no papel, gente, vou falar papel para ficar mais simples, a gente enxerga coisas que a gente não estava enxergando, que a nossa mente até nos engana porque não quer enxergar aquilo. Exatamente. Eu costumo perguntar, né, o que você comeu ontem? Tem gente que para uns 5 minutos para pensar, calma aí. Aí eu falo, tá, e o que você comeu dia 7 de agosto? Aí já era, né? E aí tem gente que ainda quer ter toda a contabilidade da família na cabeça. Mas calma aí, você não está dando conta do que você comeu. Como é que você vai ter toda a contabilidade, gente? Não tem como. E muitas vezes as pessoas pensam também, falam assim, como a Denise disse, eu tenho uma empresa, eu passo muito dinheiro por mim, eu não preciso disso. Aí que precisa. Eu tive uma mentorada, era uma moça de uns 30 anos, era advogada, morava sozinha, e ela tinha consciência de que passava muito dinheiro pela mão dela. Mas ela queria um tablet e ela não conseguia comprar um tablet. Ela queria viajar, ela não conseguia viajar. E ela falou assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. E o legal é que ela reconheceu. Porque muita gente está tão acostumado, está ali, trabalhando, passa dinheiro, vai dinheiro. A pessoa simplesmente está vivendo com a sensação de nunca ter realizado nada. E ali eu sentei com ela, a gente fez um planejamento, fiz o planejamento do ano inteiro, a gente planilhou os gastos dela, e ali ela conseguiu ter estratégia. Ela falou, não, peraí, eu não preciso de essas coisas. Eu tenho outras prioridades, eu tenho sonhos para realizar. E aí, por mais que ela recebesse muito dinheiro, passasse tanto dinheiro por ela e ela não estava realizando, ela percebeu que tinha um ralo que não estava fazendo sentido. E ali ela começou... Só para citar exatamente isso que você está falando, vocês já viram aquelas pessoas que falam assim, essa parcela eu consigo pagar. É outra coisa que, exatamente esse ralo, né? É isso. Quanto que deu a parcela? Deu R$ 500. Eu ganho 3.000? Nossa, eu consigo pagar. Como se fosse só aquela parcela na vida e mais nada, né? Exatamente. 2.500 menos 500. Eu 3.000 consigo. menos 500. Consigo. Nossa, 500 é pouco. Só que tem um monte de outras coisas e de outras, né? Que a hora que você soma e é onde vai esse ralo, né? É isso aí. E foi também o que ela percebeu, né? Ela percebeu que ela estava parcelando as coisas sem precisar. E, enfim, depois dessa consultoria, ela viu que ela conseguiria comprar o tablet dela sem precisar parcelar. Ela viu que ela conseguiria viajar. Ela conseguiu comprar um carro. Então, tudo isso porque ela conseguiu ter as prioridades em uma planilha. E o que é interessante isso é que, às vezes, a pessoa não tem esse controle. Tem duas opções. Ou você gasta o seu dinheiro inteiro, sem saber, e você começa a parcelar, porque você não sabe se vai ter dinheiro no fim do mês, então parcela. Está no meio do mês ainda, vou parcelar. Por quê? Porque sim, vai que acaba o dinheiro. Isso é uma parte de descontrole. E o outro é você guardar tudo. Você não tem nem o dinheiro para o lazer, você não consegue fazer nada, não vive, porque você está guardando dinheiro, porque você não tem controle, você não sabe se você pode gastar aquilo. Quando você tem uma planilha, coloca o nome nas coisas, você vai falar, não, eu tenho aqui R$ 500 para gastar com o meu lazer. O mundo pode cair. Espera aí, não, meus R$ 500 do lazer, é minha prioridade. Vamos economizar no mercado, vamos economizar outras coisas, mas eu tenho meus 500 do lazer. E assim a gente consegue viver de forma mais tranquila. E é nisso que a gente vê que não tem regra. Né? Tem gente que gosta de viajar mais, tem gente que gosta de comer mais, tem gente que gosta de estudar mais. Então, assim, você vai separar segundo as prioridades. E isso, a gente vai entrar nesse último tópico, para a gente falar de finanças do casamento. Né? Porque isso também é muito importante. Né? E quantas vezes a gente já não viu casamentos destruídos por conta de finanças mal administradas? Né? A gente falou bastante sobre isso, porque a gente falou de algo espiritual, a gente falou de coisas práticas, e agora falando do casamento, são as duas coisas juntas, né? E a gente conversando sobre não ter certo, porque a Bíblia não fala exatamente, olha, quando vocês se casarem, vocês têm que abrir uma conta conjunta no Banco Itaú. A Bíblia não cita assim, Então, não. esmiuçando. Não fala exatamente como tem que ser. Então, assim, muita coisa a gente interpreta porque a gente conhece toda a Bíblia e a gente vai interpretando aquilo e vendo quais são as melhores práticas, né? E nessa parte financeira especificamente, a gente tem visto quanto as famílias têm sido atacadas, principalmente o casal. Por quê? É o pai e a mãe que vão tomar as decisões ali e vai afetar toda a família, tá? Então isso é muito sério.
E o que é muito interessante? Normalmente a gente se casa com uma pessoa o oposto da gente, né? Assim, normalmente, os opostos se atraem. Famílias diferentes, hábitos diferentes. E aí casa lá uma mulher que é super controlada, faz as planilhas, não gasta e tal, e casa com um homem que não quer saber, não pede desconto para nada, não quer saber de nada, ele só quer gastar. E depois a gente vê, sabe? Um gosta de parcelar tudo, o outro não gosta de parcelar nada. Eles citaram sobre o parcelamento aqui. Gente, não quer dizer que é errado, tá? A questão não é errado parcelar, é errado descontrolar. Então, por exemplo, eu já sou diferente. Eu acho mais interessante para quem tem esse perfil, tá? Que consegue guardar o dinheiro, deixa o dinheiro aplicado, rendendo, parcela quando não tem juros, e o dinheiro está lá trabalhando para ele. Qual é o certo? Gente, não tem certo e errado. O que é o certo ou errado? O que o casal combina. Se o casal combinar, quanto que a gente ganha? Eu ganho R$1.000 por mês, ele ganha R$1.000 por mês. Se os dois combinarem, vamos gastar tudo? Vamos torrar, vamos comer? Se os dois combinarem, está errado? Se os dois entrarem num acordo, claro que vai ter consequência. Se precisar comprar remédio, se precisar, não vão ter. Mas se os dois entrarem no acordo, então a questão aqui é o acordo. Isso a Bíblia fala, que os dois são um e andam em concordância. Para andar, a casa dividida, ela não sobrevive. Então, isso a Bíblia fala sobre a concordância do casal. Então, os dois precisam entrar num acordo, assim como entra num acordo. Que escola que vai estudar? Como que nós vamos educar nossos filhos? Tantas áreas. Também precisa ter um acordo nas finanças. E qual que é o grande tabu? Não sei se vocês concordam, mas muitas vezes. Minha mulher não entende nada disso, nem vou conversar disso com ela. Meu marido gasta tudo, então eu vou guardar escondido. Achei legal, a Aline usou uma expressão, ela falou assim, isso é infidelidade financeira. A mulher esconde, guarda, porque se o marido souber, ele gasta tudo. Sabe? O marido, ou então o contrário, fala assim, olha, eu pego o dinheiro todo para mim, porque você não conhece minha mulher. Minha mulher gasta tudo. Então, claro que existe isso mesmo, mulheres que gastam tudo e não controlam, ou homens. Mas a questão é, os dois precisam entrar em concordância. Os dois precisam estar em concordância. Os dois precisam sentar e falar onde que nós estamos errando. E nós precisamos ajustar. E por que é muito difícil? Porque os dois podem estar certo. A mulher pode estar falando assim, mas eu quero viver. E o homem pode estar falando, mas eu quero guardar. Quem está certo, quem está errado? Os dois podem estar certos. Mas a questão é que precisa haver concordância. Os dois precisam entrar no acordo e seguir o plano. Porque é para a família. Então, precisa ter esse sentar, ajustar. Sem dedo. Mas você gasta muito no cabeleireiro, você gasta muito com isso, mas você com sei lá, o motor do carro, com moto. Entender que nós somos diferentes, com necessidades diferentes. Não é contabilidade exata. Mas eu ganho mais, você ganha menos, então você tem menos direito. Não é assim no casamento. É um só. É tudo conjunto, é tudo em união. Erra junto, acerta junto, sabe? Então precisa ter essa concordância, sem essa contabilidade exata de, mas você só ganha 2, eu ganho 3, então você só tem direito de gastar 2. Não. É uma coisa só. Porque Deus vê um só ali. É uma família, né, gente? Então, família tem que crescer junto. Família tem que avançar junto. Então, não tem essa de, vou fazer uma surpresa para minha esposa, vou comprar um carro escondido dela, vou chegar com o carro, ela vai adorar. A esposa vai lá e fala, meu Deus, você tirou dinheiro para comprar esse carro. E ainda chega, ainda fala mal da esposa. Nossa, eu dei um carro para minha esposa, ela não gostou. Não, gente, não é isso. O nome disso é realmente infidelidade financeira. Você fazer as coisas escondido do outro. Lá em casa, tudo que a gente faz, a gente conversa. Existe um dinheiro separado para eu gastar como eu quiser, existe um dinheiro separado para o Felipe gastar como quiser. Por quê? O Felipe adora videogame. E aí, toda vez ele ficava, vou comprar um jogo. Eu ficava assim, pelo amor de Deus, R$300 num jogo? Tem tanta coisa para fazer com R$300. Mas, gente, é o gosto dele. Então, nessa divisão, beleza. Agora, se você quiser comprar seu jogo, você compra. E, assim, são prioridades diferentes. Depois não venha me pedir. Depois não venha me pedir. São prioridades
prioridades diferentes. E a gente precisa ter esse acordo. Porque senão, gente, o casal compra escondido, começa a esconder. E ali no meio vai crescendo um muro. Vai crescendo um muro e ninguém consegue mais conversar. Porque se você esconde dinheiro, começa a passar isso. Nossa, se a pessoa esconde dinheiro, o que mais está escondendo de mim? Por isso que vem o nome, né? Infidelidade financeira. É como se fosse uma traição. Nossa, se fez isso escondido, o que pode fazer? Eu já li um relato de alguém que comprou um apartamento escondido da esposa. E a esposa terminou com ele, falou, não, se ele está escondendo um apartamento, o que mais ele esconde? Isso tudo para você perceber o quanto que esse assunto é importante de você conversar, de deixar tudo às claras, parar de ficar acusando o outro. Nossa, você está gastando dinheiro com cabeleireiro, mas se a esposa não faz o cabelo? Pastor, se minha esposa não está mais se cuidando, não está dando certo, né? Já vai para o gabinete. Então, é isso, o casamento é um consenso, e a relação dos pais afeta os filhos, e até os filhos precisam ser envolvidos também nessa participação das finanças. Essa claridade é muito importante, né? A gente até cita a questão da conta conjunta por conta da claridade. Né? Por exemplo, a gente não tem conta conjunta porque a nossa conta é digital. Então, não tem conta conjunta digital. Mas a gente tem uma planilha só. Então, a gente administra tudo junto. Né? E quando dá aquele branco, 75,66. O que será que foi gasto nesse negócio? Aí eu tenho que gritar para ela, pô, o que é 75,66? Eu botar na planilha. E quando a planilha dá ruim? Começa a faltar. Jesus, aí eu entro no desespero. Eu falo, não fala comigo, que eu estou aqui pensando na planilha. Não, mas essa é a questão da claridade, eu acho que é muito importante, sabe? A gente também faz isso, olha, a gente divide, né? Então, olha, você tem o seu, mas eu estou precisando. Tá bom, então a gente vai tirar daqui, toma do meu. Então, assim, por quê? Por causa da unidade, o casal é um só. E sabe uma coisa legal? Por que a gente precisa muito falar sobre isso, falar entre o casal sobre isso e ter as claras, como você falou, transparência. Não pode ser... a mulher, às vezes, está casada há 20 anos, não sabe quanto que o marido ganha, sabe? Não sabe quanto que é a renda. E o marido também esconde, porque tem medo de que ela queira gastar. Gente, é uma coisa só, é tudo às claras. A gente precisa tanto falar disso, porque, às vezes, a gente não sabe o perfil do marido. Por exemplo, eu acompanhei uma vez um casal que o perfil do marido era altamente tomador. Ele pegava empréstimo para colocar em negócio, ele não tinha medo. Então, ele ia lá e fazia dívidas grandes, aí ele pegava aquele dinheiro, ele é muito empreendedor, pegava aquele dinheiro alto, colocava no negócio, o negócio às vezes dava certo e tal. E a esposa, totalmente conservadora. Então, vocês sabem que existe perfil. Tem pessoas aqui que têm coragem de aplicar em ações, outras morrem de medo, não é assim? E é normal. Cada pessoa que está aqui, cada um de nós temos um perfil financeiro também. Tem pessoas que têm aversão a risco. Não pode nem pensar sobre isso, morre de medo. E outros não têm medo nenhum. E aí se casa exatamente. Um que é muito arrojado, claro, com outro que é muito conservador. Vamos separar? Não, de jeito nenhum. O que a gente precisa? Conversar e entrar num acordo. Sabe? Entrar num acordo ali de como fazer. E aí, o que começa a acontecer? Esse casal que eu acompanhei, ele era, não, eu pego o dinheiro a tanto e aí eu consigo fazer tal coisa, e a esposa extremamente conservadora, ganhava o salário e era controladinha, e comprava as coisas tudo certinho. Imagina. O que começa a acontecer? Infidelidade financeira. Porque ele começa a esconder e ele começa a pensar o quê? Ela não entende. Ela vai gostar na hora que vier o resultado. Ela vai ficar super feliz na hora que eu ganhar um monte de dinheiro e comprar para ela não sei o que lá. Muito bem, mulher gosta mesmo, acha bom, né? Só que também pode dar ruim. E se vier um prejuízo muito grande, que ela é solidária, a esposa, ela responde junto. E aí? E com que cara ele vai chegar e falar para ela, olha, eu peguei um empréstimo de 200 mil reais para colocar no negócio. E ela vai falar, por que você não me falou? Sabe? Então, é desse jeito. Então, gente, é muito sério. Teve um outro casal que eu acompanhei, contei para eles, que ele falou para mim, olha, tem um negócio muito bom para fazer, o que você acha e tal. E eu analisei e falei, nossa, é um negócio muito bom mesmo. Sua esposa concordou? E ele falou para mim, ela não entende nada disso. Era uma pessoa bem próxima, assim, né, da família. Ele falou, não, ela não entende nada. Eu vou falar com ela isso, ela não entende de oportunidade.
Aí eu falei, ó, então tá, então das duas uma. Ou você não faz o negócio, porque ela não concordou, ou você arruma um jeito de explicar para ela, até que ela entenda e concorde com você. Porque o negócio pode ser maravilhoso, gente. Se a esposa não concorda. Dá O ruim. homem que tinha que falar isso, né? Para não ficar parecendo. Eu não estou falando isso puxando a sardinha. Eu estou falando isso por causa da concordância. Gente, se errar junto, não tem problema. Abraça e chora. Ai, nós erramos. Misericórdia, Oh, Jesus Jesus, ajuda ajuda a nós. gente. A gente se abraça, o Faz casal se gabinete com o abraça. pastor. Faz, chora, Tudo termina vem em gabinete com o orar. pastor. Não tem problema. O problema é quando erra e a esposa não concordou. Eu te falei que você não Eita, fazia. Jesus. Não falei? É assim Falei mesmo. que ia dar ruim. Gente, isso é terrível, tá? Então, mas a minha esposa não entende. Converse, reflita, explique, muda a linguagem. A gente vai conversar com criança, a gente usa outra linguagem. Arruma outra linguagem até que entenda e os dois entrem em consenso. Não existe oportunidade boa que um dos cônjuges discorde. Oportunidade boa, que vai ser bênção, vai abençoar, é quando há concordância. Mas é que você não sabe o negócio que me ofereceram. Pode ser o que for. Precisa ter concordância. Uma vez que casou, tem que ter concordância. Tá? Eu atendi já um casal que eu adoro contar a história deles, foi uma história fantástica, né? De que era um casal que está casado há muito tempo, tiveram vários problemas financeiros, tiveram dívidas, já tiveram que vender casa para pagar dívida. E isso foi minando o casamento deles. Foi minando ao ponto de eles já não conseguirem mais conversar sobre isso. E não falar de finanças no casamento gera isso. Gera uma insegurança. E aí começa a esposa esconder dinheiro do marido, começa o marido já fazer as coisas escondidas porque a esposa não quer conversar, e está todo mundo inseguro. E aí como é que você começa a... Como é que você tem um relacionamento desse jeito? Não importa o tempo que você tem de relacionamento, gente, vai chegando uma hora que você não consegue mais conversar. Aquela pessoa que você admira, você já não admira mais. Porque ela está perdendo o seu dinheiro. Porque tem coisa escondida. E esse casal, ele já estava... Assim, eles já estavam brigando, eles já não estavam mais conseguindo conversar. Então, resolveram me procurar para conseguir ajuda na questão financeira. E aí vem um ponto. Se você não sabe, gente, busque ajuda. A gente não é obrigado a saber de tudo. Mas a gente tem que buscar conhecimento. E ali, eu falo que eles são meus alunos modelos, né? Porque eles aplicaram tudo, fizeram planejamento, fizeram estratégia para sair das dívidas. E olha, o que a esposa antes entrava em pânico só de falar, ela já ficou super tranquila. Eles já estão conseguindo realizar sonhos, eles já estão sorrindo, eles já estão conversando, eles já estão separando o dinheiro para o lazer e o relacionamento mudou. Para você entender o quanto que isso afeta o casal, o quanto que isso afeta o relacionamento da família. Então, imagina se esse casal tivesse filhos pequenos, de ver os pais desse jeito, como que a criança cresce, como que é o relacionamento com o dinheiro dessa criança. Ela vai pensar, o dinheiro realmente é algo ruim. Porque meus pais, eles já não conversam mais por problemas financeiros, então eu também não quero saber de dinheiro. E olha só como está tudo envolvido. E olha, esse casal se transformou, sabe? Eles sempre agradecem por essa transformação. Mas foi isso. Buscaram conhecimento, aplicaram, fizeram mudança, deram o primeiro passo. Muito bom. Imagina o que a gente quer falar aqui no final dessa série imagina Deus pedir algo para você. Sabe? Deus sabe que é muito possível, mas você ter que dizer não para Deus porque você ainda está atrelado a algumas coisas financeiras. Sabe? Então, assim, a finança, ela pode te ajudar muito. Mas se você não souber administrar bem, ela pode te prender. E com essa série, a gente não quer ficar preso. Sabe? A gente quer alertar, né? A gente precisa ser alertado para que a gente possa ser o mais livre possível, para que a gente possa servir a Deus. Sabe? Imagina Deus virar para você e falar, eu quero que você saia daqui, vá para lá, e aí você fala, Senhor, não posso, estou cheio de dívida aqui, não posso, pelo menos eu tenho uma responsabilidade que eu não posso sair daqui cheio de dívida. Né? Eu me lembro quando eu tive que sair, voltar da África do Sul para cá, e aí eu tinha feito lá uma academia, né? E aí
eu virei para a pessoa, tive que ligar, eu liguei para cada um deles, falei, ó, preciso cancelar meu contrato porque estou voltando para o Brasil. Não, mas não é assim, não, você não entendeu. Eu estou saindo do país, eu quero cancelar o meu contrato, eu quero pagar o que eu devo. Não, não é muito bem assim, ainda falta 6 parcelas. Eu falei, gente, eu estou querendo pagar, gente, porque eu não quero ficar preso. Imagina, sei lá, eu vou fazer uma viagem hoje para a África do Sul, aí chego lá, está o meu nome lá na Polícia Federal deles lá, você está devendo 6 meses de academia, só fica preso aqui. A gente não pode ter essa coisa presa, sabe? Ainda mais com relação a finanças, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Considerações finais? Fazer uma oração? Uma última piada? Alguma coisa assim? Uma última Não. piada é ótima. Eu só quero falar mesmo sobre isso, sobre buscar conhecimento, gente. Aliás, na última semana, na semana anterior, a Aline falou para os nossos adolescentes lá em cima sobre finanças. Sabe? Fez parte prática, foi muito bom. Então, assim, os nossos adolescentes também foram instruídos nisso. O quanto que é importante você saber que seu filho está aqui na Catequese, ele está entendendo um pouquinho mais sobre a questão espiritual, sobre a questão prática, até mesmo das finanças. Né? Se você dá mesada para ele tem que saber administrar a mesada dele. Eu queria falar assim, por último, né? Eu sei que dinheiro é uma coisa meio íntima, né? É um assunto meio íntimo. Então, só as pessoas íntimas de nós que sabem sobre isso. Então, acaba ficando, às vezes, um assunto velado. E entre o casal não pode ser assim, tá? A gente precisa ter fluência financeira para ter essa liberdade, né? E não pode ter esse tabu entre os casais. A gente precisa sonhar junto, a gente precisa pagar a conta junto, a gente precisa fazer tudo junto. Talvez um casal vai passar 3, 4 anos com um sonho só, para realizar o sonho de um filho, ou para realizar o sonho da esposa, e o marido vai trabalhar até para realizar o sonho dela. Isso é super legal, porque é junto, é uma vida junto, tá? Não é uma contabilidade exata. Mas falem sobre isso, busquem conhecimento, tire esse tabu de, isso não é comigo, nem entendo disso, essas coisas é com meu marido, sabe? Ou então, não, minha esposa. Tirem esse tabu, conversem sobre isso. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, reflete, sabe? Mais livre a gente fica, mais a gente tem essa fluência, porque não é um assunto bobo, não é uma coisa neutra, gente. É muito sério. O dinheiro ele é altamente tentador, ele é altamente perigoso, mas ele também é muito bom, abençoa, dá essa liberdade para a gente, realiza sonhos que a gente tem aqui na Terra, sabe? Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa trazer isso para a luz. Não deixar isso mais como uma coisa velada. Mas eu não entendo nada. Vamos buscar conhecimento. Hoje está tão fácil. A gente está na mão de todo mundo, sabe? Vamos buscar conhecimento, porque no Brasil tem muita pegadinha também, coisas que a gente paga e às vezes não precisava pagar. Então, vamos buscar isso daí e ter essa fidelidade entre o casal. Busca conhecimento, busca falar do assunto, busca solução. E quanto mais enrolado, às vezes, o casal está, menos quer buscar conhecimento, porque parece que não quer enxergar aquilo, sabe? E busquem também ter uma mente vitoriosa. O Senhor, Ele nos abençoa sobremaneira. Ele quer abençoar, Ele quer derramar sabedoria, Ele quer derramar bênção sobre o casal. Não limita a bênção de Deus, sabe? O Senhor, às vezes, quer abençoar muito mais para aqueles que têm um coração liberal. Ele dá a você para que você dê a outros, sabe? Então, assim, busca conhecimento, fala, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser abençoado, eu quero ter conhecimento, para quando chegar na minha mão, eu seja responsável com isso, que eu não seja irresponsável. E que o Senhor tenha liberdade também de chegar e falar assim, olha, eu quero que você faça isso com esse dinheiro, porque é dele. Não é 10% que é de Deus. É tudo. Tudo é dele. Senhor, tudo aqui o Senhor é do Senhor, eu estou só administrando. Onde que o Senhor quer que coloca? Esse é o coração. Esse é o desprendimento. Tá? Só completando, né, que às vezes o casal não sabe nem como começar. Comece com sonhos. Sonhem juntos. Conversem. Primeira pauta, você nunca falou de finanças com a sua esposa, com o seu marido? Sonhem. Fala, o que a gente vai realizar? É uma viagem? Vamos falar sobre a nossa viagem? E a partir daí vocês já começam a trazer o assunto à tona, a mudar, a querer planilhar, a querer controlar, a saber como reduzir gastos para realizar os sonhos em comum. Legal, gente. Uma última coisa. Não deixa de sonhar, não. Completou um sonho? Vai para o próximo. Sabe? Ora diante do Senhor. Pergunta para o outro, qual é o próximo sonho? O que a gente vai alcançar depois daqui? Espero que vocês tenham sido abençoados, né? A gente conversando
Coisas tão básicas, gente, mas que têm destruído vidas. Sabe? A gente não podia deixar passar essa oportunidade de abençoar vocês com coisas assim que a gente consegue resolver, gente. Só fazendo esses planos, orando. A gente, no início da nossa série, a gente falou muito sobre isso. Colocar diante de Deus. A Dê também falou, a Aline também falou. Né? Deus é a nossa segurança. Mas se a gente puder aplicar a sabedoria que Ele deixa para a gente, né? Ele nos dá a sabedoria por isso. E eu espero que vocês sejam abençoados. Próxima semana, nosso pastor está aí, pastor Hélio vai estar aí, né? Já tira a camisa quadriculada do armário, aleluia. Eu falo com ele, eu falo, pessoal, quando você vem aqui, é uma chuva de quadriculado. É uma maravilha. Dê, obrigado mais uma vez, né? A Aline, muito obrigado. Jacó, você é uma bênção, Jacó. Glória a Deus. Depois você segue a Aline lá no Instagram, @JacóGirafa. Jacó Girafa. Pode seguir a D também. É @café, não é não? Amém, gente. Vamos ficar de pé.